A paz, meus queridos, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Esse amigo que vos fala, Pastor Cláudio Ferreira. Estamos entrando através do YouTube, aqui nas nossas redes sociais, também pelo Facebook você pode acompanhar o nosso canal Bem-aventurados. E nós queremos abençoar a sua vida, trazendo a qualidade da palavra de Deus, do reino de Deus, a graça da cruz, do Calvário, da salvação, dos caminhos. Nós temos vivido propósitos, através da fé, de entrega, de busca, de aproximação aos pés do nosso Senhor Jesus. E nós queremos dividir o pão, que é a palavra de Deus, com você. A Bíblia, ela relata no livro de João, capítulo 1, diz assim: o verbo se fez carne. Algumas traduções está diferente algumas coisas, mas o significado é o mesmo. A bênção vai chegar até você em nome de Jesus. Diz assim, presta atenção, você que está aí deste lado, se quiser pegar a Bíblia, livro de João, capítulo 1, diz assim, no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado a Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem o seu nome. Você vê que interessante, a palavra de Deus relata aqui no livro de João. Podemos citar vários livros da Bíblia em cima desta palavra, porque ela é uma palavra completa, espiritual, e não é difícil entender, ela é de fácil entendimento. Você vê, no princípio, nós vamos em Gênesis, vamos ouvir do princípio. Criou Deus, ou o verbo estava lá, e o verbo estava com ele. Deus criou todas as coisas. E a palavra, nada se foi feito sem a palavra. A palavra de Deus, na ordem da criação, se fez vida, se fez carne. E também nós podemos ver em Hebreus 11, que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, que não existem, mas passaram a existir. E assim a gente vai indo. Fala também sobre o Senhor Jesus, que Deus entregou seu Filho, no capítulo 3, versículo 16, e Ele amou, que Ele entregou o Filho dele por amor da minha vida, da sua vida. Ele está falando do Senhor Jesus, e que através da fé Deus usa uma pessoa. Deus, Ele quer escolher um representante espiritual, no plano terreno, como homem físico, para se tornar espiritual, no mundo sobrenatural, para interceder e representar. Porque aqui no caso, ele escolheu esse homem, João, e João vinha pregando as boas novas, o arrependimento. Mas ele não era a luz, mas ele era o representante, o portador da luz, aquele que preparou o caminho no deserto para que aqueles que viriam se aproximassem da verdade. Ele batizava com água, mas ele disse: aquele que vem após mim vai batizar com água e também com o Espírito Santo. Então, João, ou seja, uma pessoa que Deus escolhe, no caso, nós estamos aqui, esse amigo que vos fala, Pastor Cláudio Ferreira, estou aqui como um representante da luz. Eu não sou a luz, mas o que está dentro do meu coração, o que está dentro do seu coração é o Senhor Jesus, que é a própria luz, a verdadeira luz, que nos tira das trevas. Mas infelizmente, nós vemos que hoje o mundo jaz do maligno. Você vê que o maligno tem
usado de situações, né? Você vê aí famílias se perdendo, ruindo, brigas, adversidades, separações, né? Você vê o casamento se acabando de um dia para a noite, casa aqui, daqui a pouco ali já separa, a família se destruindo, cada um indo para o seu lado, pai matando filho, filho matando pai, brigas constantes, a pessoa não tem mais paz dentro do próprio lar. E isso, o que acontece? Faz com que o coração venha ficar entristecido, amargurado. E esse é o projeto do maligno: destruir, separar as famílias, colocar brigas, separações e tudo mais para que a família venha a ser destruída. E assim também nós vemos pessoas mergulhadas nos vícios dos tóxicos aí, crack, cocaína, vamos dizer, vários tipos de tóxicos que levam à destruição, que faz a pessoa perder o caráter, a dignidade, a moral, o emprego e até a própria vida. Vai parar dentro de um presídio, atrás das grades, ou no meio de um valão, morto por aí, jogado no meio dos matos. São coisas horríveis que acontecem, que o mal ele tortura, ele destrói a plenitude da humanidade, porque Deus amou. E Deus ele escolhe um participante, um representante entre os homens para abençoar e socorrer vidas, assim como ele enviou o próprio filho dele, porque ele me ama, ele te ama. Mas infelizmente tem pessoas que não entendem, não conhecem, né? Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, né, de pessoas criticando porque alguém estava pregando num local público e a pessoa se revoltou por aquela ação, se sentindo ofendida, sendo que a pessoa estava trazendo uma palavra de alegria, de ânimo, de paz, de esperança. Então nós vemos que o fim vai se aproximando e as pessoas vão perdendo o amor, as pessoas vão perdendo a alegria, o respeito, a empatia, as pessoas não têm mais carinho pelas outras. Você vê que é um tratamento ruim, quando uma pessoa olha para outra já tem aquela coisa de não, eu vou matar você, vou acabar com a sua vida. Não existe a procura de um perdão, de uma misericórdia, de uma harmonia. As pessoas estão matando por qualquer coisa, por qualquer motivo, por um pingo as pessoas estão tirando a vida uma da outra. E aí a gente vê a família sendo destruída, como dissemos, os tóxicos dominando a humanidade, e também uma coisa muito ruim que tem atormentado a cabeça de muitas pessoas, que se chama depressão. A depressão tem acarretado problemas tão imensos, tão grandes que o próprio ser humano, às vezes o próprio profissional, não tem sabido lidar com pessoas que têm se apresentado com esse tipo de situação, desse tipo de problema. Nós vemos aí muita gente dizer, é frescura, é conversa fiada, tá se fazendo, mas é uma coisa muito real, principalmente no mundo espiritual, porque o diabo ele quer dominar a mente da pessoa. O diabo ele quer destruir. O mal ele existe, as trevas existem. A Bíblia relata que as trevas existem, tanto que a Bíblia está dizendo aqui, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ou seja, aonde a luz de Deus, ou seja, o mal não aceita. Por que as trevas não compreenderam? Ou os homens não compreenderam? Ou aqueles que estão na carne, focados nesse plano terreno, não entendem? Porque eles acham que a luz é uma ameaça, que a conversa da palavra de Deus, que salvação, redenção, mudança, transformação, renúncia, é uma ameaça. Porque as pessoas, eles querem viver da forma que querem viver. Ninguém quer renunciar, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer fazer um sacrifício, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para ler a Bíblia, tirar um tempo para liberar um perdão, tirar um tempo para dobrar o joelho, ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, ou subir no monte. Isso para muitas pessoas é zombar. A mensagem da palavra para muitas é zombar. Para muitos a mensagem da cruz é loucura. Mas para aquele que crê é poder de Deus. E a mensagem que nos traz é que no princípio, olha que interessante, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, ou seja, ele está dizendo que toda a criação e boas companhias e coisas necessárias
que não existiam e passou a existir o que Deus criou, vai criar e vai continuar criando, é para o nosso bem. E Ele domina todas as coisas, o bem e o mal. Ele abate, Ele exalta, Ele faz do jeito, da forma que Ele quer. Mas muitas pessoas fogem disso. Muitas pessoas não querem saber disso. Muitas pessoas tampam os ouvidos, né? Como diz, porque incomoda. Incomoda a natureza da pessoa. Porque a pessoa quer ser rude, a pessoa quer ser ignorante e acha que dessa vida ela leva alguma coisa. A morte vem num sopro. A gente é como a erva do campo, entendendo? Num segundo, se a gente não pensa, não analisa, se vai. Junta tantas coisas e às vezes fica para outro cuidar. Você já parou para analisar isso? Você come, se alimenta, está farto, está com a barriga cheia, mas Deus pode te chamar no seguinte momento. Sua senha pode ser chamada, porque ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente. Uma coisa que nós temos certeza é que a morte virá para todos, para mim, para você. Isso assusta. Ninguém quer um Deus de justiça. Ninguém quer um Deus que, Deus permite eu morrer. Mas é uma realidade, é o ciclo de vida. Nós nascemos, vivemos e morremos. E nesse processo aprendemos muitas coisas. E é difícil de entender. Mas nós não somos daqui. Nós somos da eternidade, somos cidadãos do céu. E Deus oferece uma oportunidade. Deus enviou João para testificar. Deus me enviou, Deus te enviou para testificar, ser testemunha do Senhor Jesus, para representar a luz que é Jesus. Então, Deus te dá uma oportunidade. E Ele diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça da verdade. Então a verdade e a vida, a graça do sangue da cruz do Calvário que nos liberta de todo o pecado e nos concede perdão independente do seu intelecto, da sua condição financeira, independente se você mora no casebre, na caixa de papelão jogada em meio à rua, se você mora num palacete, se você tem condições econômicas, financeiras estruturadas, estabilizadas. Deus não olha para isso. Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê o quê? A aparência. Deus vê o coração. Deus quer a sua renúncia, a sua obediência, porque no sopro Ele pode te chamar. E o que você vai apresentar diante dele?